Hi, Liam! Vamos Olá! conversar. Hi. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre as classes, né? Algumas dúvidas que as pessoas têm. Uma delas, para participar dessas classes, precisa ter alguma habilidade, alguma sensibilidade, mediunidade ou algo do tipo? Ou qualquer pessoa como eu, que não tenho sensibilidade nenhuma, posso participar também e vai ser proveitoso? So Paola has a question, Leon, that she wonders if is it necessary for someone attending this class to have any sensitivity or any psychic abilities, or can someone just like us who have no connection with any spirits whatsoever attend the class? That's a good question. I'm lost for words. Essa é uma boa pergunta. O Leon ficou sem palavras agora. Yeah. How does it get any better than this? How does it get any better than this? Como pode melhorar ainda mais? The thing is, that's what we tell ourselves, is that we're not psychic. But if you have a look at it, how often do you go, oh, I think my mum's going to ring me today, and 5 minutes later she rings you, you know? That's what psychic is. Então, a gente pensa que não tem nenhuma habilidade mediúnica ou psíquica, mas quantas vezes você pensa em alguém, por exemplo, eu acho que a minha mãe vai me ligar hoje, daqui a alguns minutos o telefone toca e ela. Isso pode ser um tipo de habilidade psíquica que a gente tem e não reconhece. And many people misunderstand what psychic is, but when we have thoughts, feelings, and emotions, do you think they're yours? Have you ever asked, is this mine or somebody else's? Então a gente pensa que não tem habilidades psíquicas, mas quantas vezes você tem pensamentos, sentimentos e emoções e você tem certeza que são todos seus ou será de alguma outra pessoa que você está captando? And so, like with Talk to the Entities, what I found was that a lot of the thoughts, feelings, and emotions weren't actually mine. They were actually entities trying to connect with me with a feeling or a particular thought. Então, nessa questão de conversar com as entidades, o Liam percebeu que muitos dos pensamentos e sentimentos que ele tinha não eram dele, mas sim de entidades tentando se conectar com ele através desses sentimentos e pensamentos. And for many years, I used to think that I was going crazy because I couldn't change the depression and the anxiety that I was feeling all the time. And then when I started using these tools from Talk to the Entities, all of that started to get a lot easier and lighter. Então, por muitos anos ele estava achando que ia ficar louco com toda essa depressão e ansiedade que ele vinha sentindo em torno do tema, e quando aprendeu as ferramentas de falando, conversando com as entidades, todas essas coisas começaram a ficar bem mais leves. So if you're curious, like the Talk to the Entities introduction is about giving you some tools that will allow you to have more ease with entities and will have more ease with thoughts, feelings, and emotion. And it's lots of fun. We do actually laugh on it. Então, se você tem dúvidas, a classe introdutória vai te dar umas ferramentas que vão te trazer muito mais facilidades para lidar com entidades e também para lidar com seus sentimentos, pensamentos e emoções. E também é divertido, a gente se diverte muito nessa classe. Yeah, you can smile. And we'll also start to clear all the myths about what psychic is, about what it means to talk to entities, that it's not a wrongness, that you're not weird, etc., etc. E vamos também esclarecer muitas coisas sobre o que é mesmo ter habilidades psíquicas ou mediúnicas, e que isso não é algo errado, que você não é esquisito por isso, e muitas coisas que foram compradas, etc., etc., etc. Yeah. And then in the 2-day class, if you want to choose that, then we go into so much more. I can't even start to describe what it's really about, because it's all about you.
and whatever shows up, and we've got lots of tools to deal with communicating with entities, clearing entities, and also receiving entities. E se você escolher a classe de 2 dias, então é muita coisa que não dá nem tempo de começar a falar aqui, mas várias ferramentas para se comunicar com as entidades, para entidades e até para receber entidades também. Existe possibilidade de uma pessoa que tem já uma sensibilidade com espíritos e não quer, ela tem medo que, de repente, se ela souber essas ferramentas, pode acontecer de ficar vindo espíritos perturbar ela ou alguma coisa assim. É possível isso acontecer ou na classe tem ferramentas também para bloquear isso? Leon, is it possible that someone who is already sensitive to spirits and entities and doesn't want to get disturbed by this, coming to class will eventually become a target of these spirits, or will they learn tools on how to deal with this with more ease? The second one. It's when we try to push away the entities, what they tend to do is they're like little children and they'll start yelling and screaming at you and make it more intense. Então é a segunda opção, porque as entidades são como crianças pequenas. Quando você tenta afastá-las de você, eles começam a fazer barulho, a ficar gritando e berrando com você. And like you know what it's like when a child wants something and they like screaming and yelling and you try to push them away and it just becomes a big horrible mess. But with these tools, you can you just acknowledge them. Often that changes it. Então você sabe que às vezes com crianças, quando elas querem alguma coisa e você tenta afastá-las, parece que elas fazem mais barulho ainda. E com essas ferramentas você vai aprender como controlar essa situação e como mudar isso. Yeah. So the simple answer is yes, it will help for those people that have sensitivities to entities. Então a resposta simples é sim, vai ajudar para as pessoas que têm sensibilidades com entidades também. Uhum. E entidades são só espíritos ou tem algum outro tipo de entidade que as pessoas podem ter mais facilidade? And are entities just the spirits, or are there any other entities that people can have ease with? Oh, you want to start the class now? Spoilers. Yeah. Spoiler alert. Agora, spoilers. So there are like two types of entities. There are natural entities and then there are created entities. Então, há dois tipos de entidades, entidades naturais e entidades criadas. And a natural entity and the ones that we meet most are those people that used to have a body, they died and they're now spirit. Uma entidade natural é alguém que tinha corpo, depois morreu e agora se tornou um espírito, uma entidade natural. Yeah, and sometimes those spirits need our help. Sometimes they just want to chat because they're lonely and nobody else will talk with them. And sometimes they need, they're trying to help us and give us information as well. Então, esses espíritos naturais, às vezes eles estão pedindo ajuda, às vezes eles simplesmente querem bater papo, porque ninguém quer conversar com eles, e às vezes eles até estão buscando trazer ajuda para nós em alguma questão. And then there's entities that are created, like a book. A mobile phone is an entity. It is a created entity. E também tem as entidades criadas, como por exemplo um livro, um telefone celular, que foram criações. Your body is your created entity. You created it. O seu corpo é a sua entidade criada, você o criou. So what we can do is, when we actually talk to entities, we're not just talking to dead people, we're talking to nature spirits, we're talking to beings of light, we're talking to
things that help us in our daily lives. We're actually talking to the molecules of the entire universe. So it's a much bigger class than most people actually think. Então, quando conversamos com entidades, nós não só conversamos com espíritos, com espíritos naturais da Terra ou coisas que criamos, mas também conversamos com os objetos que temos, com as moléculas e tudo que temos no dia a dia que nos ajudam a fazer as coisas que fazemos diariamente. Yeah. Maybe we should rename the class Talking to Molecules. Molecules of the Universe. Talvez deveríamos mudar o nome da classe para Conversando com as Moléculas do Universo. That's a joke. You can laugh. I don't mind. Everything that doesn't allow you to laugh, can we destroy and uncreate that? É uma piada, você pode rir, mas tudo que impede você de rir, vamos destruir e descriar isso. Sim. Lia, então, uma pessoa que está, por exemplo, com uma empresa indo à falência, ela poderia conversar com as moléculas dessa empresa? Ou o dinheiro também é uma entidade? So, Leon, for instance, someone who has a company and is going bankrupt, can this person talk to this entity? And is money also an entity we could talk to? Well, what do you know? Bem, você sabe. Yeah, we did a class in Japan not so long ago, and there was a gentleman in the class, and his business was going down, and we talked to the entity called his business, and we also talked to the entity called his house, and by the end of the class, his business had gone up, and he also had sold his house for just under $1 million. So for him, he was very happy. Então, um exemplo, numa classe que aconteceu no Japão, tinha esse senhor que estava com os negócios em declínio e também tinha uma questão com a casa dele. E após a classe, ele começou a ter uma mudança, os negócios dele voltaram a crescer e ele conseguiu vender a casa por um pouco menos de $1 milhão, que foi uma coisa que deixou ele muito feliz. Yeah. Que legal. Então, as pessoas vão aproveitar muito essa classe porque vão entender realmente que não é apenas espíritos. Tem muita gente que talvez não tenha se interessado porque não quer mexer com espíritos, mas, na verdade, tudo são entidades, na verdade. Todo mundo pode ter uma grande contribuição com essa classe. So then there's a lot to this class. People can learn so much because it's not only about dead spirits of things that people sometimes don't want to deal with it, but a lot of contribution can come from this class. Yeah, huge amounts. And I've been doing Talk to the Entities for, I don't know, 5 or 6 years. And the amount of change that I've seen in people is amazing. Change in bodies, change in their money flows, change in their business and how they deal with anxiety and depression. It's just totally amazing. So how does it get any better than that? Sim, é uma quantidade imensa de mudanças que tem. Eu já faço conversando com entidades há uns 5, 6 anos e as transformações que têm sido vistas nas pessoas, no corpo das pessoas, mudanças em quadros de depressão, ansiedade, são imensas. E como pode melhorar ainda mais? Cool. Que ótimo. Então, Liam, um prazer te receber aqui no Brasil. Estamos te esperando. E pessoal que está assistindo aqui, fica o convite, então, que contribuição essa classe pode ser para você. Iba! Iba! So, Leon, it's a pleasure to have you here in Brazil. And for those watching, please stay in the question, what contribution this class can be to you. Cool. Thank you, Paula. Thank you, Fabio. And thank you. See you in Brazil. Yeah, see you soon. Obrigado a todos e até breve no Brasil. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.